Olá, pessoal. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Pode Citar. É um podcast novo que estamos criando, eu e a Carol, minha namorada. Nossa, títulos. Sim. E a gente vai falar muito sobre tendências, mercado de turismo, design, marketing, vendas. Então, esse é o nosso novo projeto. A gente vai estar aqui para falar um pouquinho sobre isso. Eu tenho 24 anos, sou formada em turismo também. Eu trabalhei em agências de viagem por 8 anos, então é bastante tempo. Então, estamos ali nesse mercado já há um tempo, conhecendo um pouquinho mais. Sim, eu sou o Juliano, mas eu me chamo de Gil, então vocês vão ouvir meu apelido algumas vezes. Formado em design, me formei em 2017, então já tenho também 8 anos que eu trabalho na área. Trabalho hoje numa empresa de mercado imobiliário. Então tenho especialidades em marketing, design e branding. Esse vai ser o nosso primeiro episódio em que nós vamos falar sobre a face oculta do turismo de massas, que é a turismofobia. Sim. E antes da gente mergulhar nesse assunto, queria entender de você, Carol, sobre explicar um pouco mais para os ouvintes o que é a turismofobia e qual que é a relação dela com o overtourism. Então, a turismofobia ela é aquela aversão ou a rejeição que as pessoas locais elas sentem em relação ao turismo e aos turistas. Isso acontece muito devido a esse fenômeno que é o overtourism, que é uma presença excessiva de turistas em algum determinado local. Então, o que acontece? Quando a gente tem muito mais turistas do que a população local, a gente começa a ter uma superlotação, uma pressão na infraestrutura local, então os moradores não conseguem mais ter o seu dia a dia, a sua vida acontecendo normalmente. Existe um aumento de preços da moradia, de todo o custo de vida, então desde mercado, aluguel, toda essa parte que envolve a vida na cidade, acaba tendo uma supervalorização por causa desse fenômeno do turismo. Além de também uma degradação ambiental, a poluição que a presença de muitas pessoas causa, que nem sempre existe um certo cuidado, e uma precarização também do trabalho no setor turístico, porque é muita gente e pouca estrutura também, às vezes, para receber. Sim. E nessa questão também de impactos que acaba causando na população, nós temos a perda da identidade. E o que seria essa perda de identidade? É quando essa massificação do turismo, ela acaba substituindo comércios que são comércios locais, regionais, do dia a dia, por comércios focados nas massas, focadas em turismo, e deles perdem sua identidade e vão acabar impactando até na cultura do local. Então aquela cultura que as pessoas conhecem no seu dia a dia vão ser impactadas e vai virar uma coisa muito mais estilo de vitrine para turistas do que algo real para a população do dia a dia. E daí, além disso, isso também é muito impactado pela falta de planejamento. Então, quando não tem um planejamento e até o governo não sabe regulamentar de maneira adequada, isso amplia o senso da população de que eles estão sendo invadidos e estão perdendo seu espaço para turistas. Aí isso causa alguma hostilidade maior e a turismofobia. Além de outros impactos que eu anotei aqui, impactos na comunidade local também. Então, nós temos a gentrificação, que é quando a população local, que acaba às vezes é uma população mais pobre, a região muitas vezes é um pouco mais degradada, vai sendo substituído por um bairro, digamos, mais enobrecido, que vai atrair pessoas com poder aquisitivo maior. Então esse movimento acaba expulsando os locais, as pessoas originais daquela região, por uma população com uma classe média alta, e as pessoas que moravam lá, mas por serem pobres, vão vendo o seu entorno sendo impactado, ficando mais caro e acabam sendo forçados a sair de lá. E daí, além disso, também temos essa mudança tanto na parte social e cultural dos bairros, acaba sobrecarregando o serviço, então acaba tendo mais filas, mais carros, mais trânsito, serviços mais demorados. E daí, por fim, isso amplia ainda mais essa tensão entre os visitantes e os moradores locais. E daí, em relação a isso, eu sei que você tem um caso, né, para trazer até de uma situação grave envolvendo turismofobia. A gente tem vários exemplos. Então, na Europa também, a gente vê que está tendo muitos protestos, demonstrações do antiturismo, até mesmo toda essa campanha do Tourists Go Home, que envolve fazer
expressão dos moradores locais de tentar fazer com que os turistas vão embora. E a gente tem alguns casos específicos, como é Barcelona, Veneza, Lisboa, em que esse fenômeno acontece com ainda mais impacto, com ainda mais força. Então, em Barcelona, por exemplo, existiram algumas ações diretas contra turistas, em que eles usam spray de águas. Também teve um caso de um spray corrosivo em um ônibus turístico, que era com 50 turistas americanos. Então, a gente vê as notícias ali da Espanha. E a gente tem também o caso de Majorca, em que, para fazer com que os turistas se afastassem, eles criaram algumas placas que estavam em inglês e também estavam em catalão. Em que daí em inglês eles falavam, cuidado, tem água viva, cuidado com pedras caindo. Porém, daí existia uma frase embaixo em catalão: as praias são seguras, o problema são os turistas, o problema é a massificação. Então a gente vê que, de fato, os moradores, eles não estão confortáveis com essa situação e eles estão saindo da zona de conforto deles e indo atrás em tentar fazer com que o turismo, de fato, acabe. Então a gente tem esse problema aqui. Quais seriam as soluções e respostas para esse problema? Sim. E pra gente não trazer apenas o problema, né, tem algumas soluções e até um caso que você vai trazer depois também, um case de sucesso que eles estão revertendo a turismofobia. Então, o primeiro ponto parte muito do governo conseguir criar uma regulamentação adequada, ou seja, pode incluir uma limitação de visitantes, de turistas na região, algumas taxas turísticas para que aquele turista que chega lá, ele acaba revertendo essa taxa em um benefício para a população. Além disso, diversificar os destinos para não centralizar e não ficar acumulando em lugares muito específicos, ampliar de fato e também envolver a comunidade. Então, até consultar a comunidade naquilo que eles têm de necessidade, aquilo que eles buscam, consultá-los acerca desse recebimento de turistas. Além disso, puxando um pouquinho para a minha parte aqui do marketing, nós temos a presença do marketing digital sustentável. E qual que seria a ideia aqui por trás? É já promover e divulgar aquela cidade, aquele ponto turístico, como sendo um ponto de destino sustentável. Para que pessoas que têm interesse em visitar destinos sustentáveis, ambientais, sejam atingidos pela comunicação, recebam aquele tipo de comunicação. Ou seja, isso vai segmentar o público, vai ter uma mudança no perfil de turistas, priorizando qualidade e não quantidade. Então, em vez de querer o máximo de turistas possível e aceitar qualquer turista, qualquer tipo de turista, o marketing ele vai priorizar pessoas que já sejam adequadas e que busquem aquele contato com a natureza, com a preservação, que vão respeitar a história dos locais, a história da comunidade, e dessa forma vão melhorar, de fato, o tipo de turista que vai para a região. Então, isso é uma das formas que a gente vai conseguir ter turistas mais conscientes. E como eu disse, a gente falou muito de problema, mas quero que você conte um caso que eles estão revertendo a turismofobia. Assim, não tem nenhum exemplo, algum destino que de fato tenha revertido a turismofobia. Ela é um fenômeno que, por enquanto, não existe nada que reverteu completamente. Mas a gente tem o caso de Tenerife nas Ilhas Canárias, que está trabalhando muito para conseguir fazer isso. Porque o que acontece? Eles estão investindo muito nessa segmentação, em um turismo mais sustentável. Então a gente vê isso. Eles têm a certificação Biosphere, então eles de fato estão demonstrando um compromisso com a sustentabilidade, economia local, ambiental. E o turismo, de fato, ele traz alguns benefícios, principalmente econômicos ali. Ele pode ser uma visibilidade de sustentabilidade. Então, com um plano estratégico que eles estão apresentando também, para eles reinventarem Tenerife como um destino turístico baseado na digitalização e também na sustentabilidade. Só que um destino de turismo sustentável não é suficiente para o caso deles. Eles estão investindo em um turismo regenerativo. Porque um turismo sustentável visa, de fato, manter a sustentabilidade, manter o ambiente, a natureza, porém eles já estão num caso que isso precisa ser revertido. Então existe um impacto que já está prejudicando ali e esse impacto precisa voltar atrás. Então a gente precisa regenerar o destino e não apenas manter a natureza ali. Então, com uma gestão de recursos, porque Tenerife também tem algumas medidas para conservar água, que eles têm um problema muito grande de escassez e com um número muito grande de turistas, isso acaba prejudicando ainda mais e a população local acaba sofrendo esse impacto, que acaba gerando ainda mais a turismofobia. Então, como uma gestão pública boa, isso precisa ser melhorado, ainda mais com uma melhoria de infraestrutura. Então, os estabelecimentos, a hotelaria, principalmente ali em Costa d'Erre, que é uma área turística popular em Tenerife, os focos são em instalações modernas e sustentáveis. Então, o próprio hotelaria, a própria estrutura turística já está visando ser mais sustentável para isso.
além de uma parte que é importantíssima, que é a parte de restrições de acessos. Então, não vai mais ter acesso de grandes ônibus turísticos ali na região de Anaga Massif. Então, o Parque Rural de Anaga não vai ter ônibus turísticos, um número tão elevado de turistas. E também em outras áreas naturais, como o Parque Nacional do Teide, precisa ter uma limitação no número de pessoas para que essa natureza não seja, de fato, esgotada. Sim, interessante. Então, apesar de Tenerife ter todos esses esforços, não é totalmente revertida a turismofobia, mas são esforços para que os impactos sejam reduzidos e que haja essa mudança de pensamento até da própria população para reverter essas tensões ainda maiores. Maravilha. E tendências também? A gente tem a parte de tendências do turismo pós-pandemia, que vai sair um pouco. A gente teve um boom, na verdade, pós-pandemia, que todo mundo estava desesperado para viajar. Então, todo mundo quer sair de casa, quer viajar. Mas, para os próximos anos, de fato, o turismo sustentável ele vai estar crescendo muito. As pessoas estão buscando cada vez mais experiências, exclusividades. As pessoas andam querendo fugir um pouco do óbvio. Então, a gente tem esses nossos destinos super populares, mas as pessoas estão buscando experiências diferenciadas pós-pandemia. Que a gente chegou tão perto de achar que o mundo estava acabando, que as pessoas querem viver coisas que nunca viveram. Então, a gente vê destinos exóticos muito em alta, com várias experiências. A gente tem a Tailândia, parte de esportes radicais. O Japão também está em uma crescente muito alta. Então, assim, a gente precisa de inovações tecnológicas para conseguir gerenciar isso, trazer esses destinos até do que as pessoas estão buscando. E dentro da especialidade como design, o que pode ser acrescentado nessa perspectiva? Um dos pontos principais, a gente traz a parte de arquitetura sustentável. Então, pensando na cidade, como trazer construções, como adaptar a arquitetura para que ela se torne sustentável, de modo para minimizar o impacto ambiental. Então, às vezes, mudando alguns tipos de materiais construtivos, por materiais que consigam lidar com a umidade do solo, com aquecimento também, sem depender apenas de ar-condicionado. Conseguir promover um arejamento maior através de material, através de aberturas, iluminação natural. Isso já muda muito o impacto ambiental, a nossa pegada ambiental na cidade. E tendo mais turistas nessas regiões, eles não vão também impactar com tanta seriedade. Temos a dispersão de fluxos, ou seja, promover roteiros e até na estrutura móvel da cidade, ruas e vias de acesso, que não concentrem as pessoas, gerando congestionamento e até impactando muito no trânsito local, no dia a dia. E daí, por fim, pensar nesses espaços públicos que irão comportar esse fluxo maior, para que eles tenham estrutura. Então, uma estrutura maior que comporte turistas, que as pessoas consigam transitar ali mais naturalmente também, sem ter essa massificação desses pontos. E por fim, né, a gente consegue pensar algumas conclusões disso. Eu achei um tema muito interessante. Eu aprendi sobre isso com você, aqui um pouquinho com os nossos ouvintes. Mas eu vejo que traz muita reflexão sobre esse impacto pós-pandemia, sobre como que a gente vai ter que olhar isso de uma maneira mais amadurecida, envolvendo a população. O papel do governo é central nisso. Tem que ter políticas públicas voltadas no turismo mesmo. E é isso que eu aprendi hoje. A gente sabe que o planejamento turístico também ele é essencial para isso. Porque, querendo ou não, o turismo ele é muito positivo para populações locais. Ele pode ser utilizado de uma forma em que seja valorizada a cultura local. Economicamente, a gente sabe que é muito bom. Então, o próprio caso de Barcelona, Sim, que é uma cidade com uma turismofobia ali super elevada, mas eles têm 5 milhões de pessoas como a população e receberam mais de 25 milhões de turistas. Então, assim, é muita gente para uma população que não é tão grande. Só que, economicamente, os estabelecimentos, mais de 50% da clientela são turistas. Então, de fato, a economia local depende muito disso, porém está afetando negativamente as pessoas que moram lá. Então, é preciso que haja um equilíbrio, porque as pessoas também, se tirar totalmente o turismo de um local desses, sim, a economia quebra. É uma grande parte do valor. Eles recebem bilhões de dólares, de euros, economicamente falando nisso.
Então a gente precisa que haja um equilíbrio, que seja redesenhando a cidade, pensando em rotas, pensando em experiências diferenciadas que as pessoas estão buscando também. A gente, como turistas, não gosta de viajar e ir para o lugar em que tá todo mundo junto e que tu mal consegue ver direito o que tá acontecendo. Então as pessoas também já não estão mais buscando esse tipo de turismo. Então isso precisa ser, de fato, repensado e redesenhado até para as tendências dos próximos anos, para esses destinos não ficarem obsoletos. E até pensando em comércio, tem comércios que dependem de turistas para sobreviver. O turismo, ele precisa ser redesenhado de uma forma mais sustentável. Com certeza. Não só quando se fala de natureza, mas de sustentabilidade quando se fala em qualidade de vida para a população local. Perfeito. Então, gente, é isso. Espero que tenham gostado do nosso primeiro episódio, primeiro tema. Teremos muitos outros temas pela frente. Vamos falar sobre marketing também, tendências, consumidor. E é isso. Espero que tenham gostado. Não deixem de seguir também o nosso canal aqui no Spotify. Não deixem de seguir o nosso canal no YouTube. Se inscrevam, acompanhem nossas redes sociais também. Então, qualquer dúvida, podem mandar pra gente, qualquer sugestão de tema, que a gente vai estar aqui à disposição também para conversar com vocês. Legal. Obrigadão, gente. Tchau, Até a próxima.